Bom dia, quarta-feira, 15 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Estamos na quinta semana do nosso programa de emergência que leva informação, tira dúvidas e enfrenta as boas e as não tão boas notícias de todos os dias. Ontem foi um dia exatamente assim, em que a gente teve que se equilibrar. O Ministério da Saúde finalmente divulgou o número de pacientes recuperados. E é um número grande, gente que comprovadamente pegou a doença e saiu bem. Com a falta de testes, autoridades estimam que o número de infectados pode ser 5 vezes maior. A gente não pode esquecer que muitas pessoas têm contato com o novo coronavírus e nem sintomas apresentam. Mas, ao mesmo tempo, também soubemos que ontem foi o dia em que o número de mortes registradas diariamente foi o maior. Vamos conversar sobre essas duas realidades e ainda sobre o calendário da vacinação da gripe, a preocupação com os idosos e o risco de quem não cumpre a quarentena nos condomínios. Mande a sua pergunta para a gente pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, PerguntaCorona. Quem está conosco hoje são os infectologistas Éder Gatti e Renato Grimbaum. Como prometido há alguns dias, o Ministério da Saúde começou a divulgar ontem o número de pacientes que se recuperaram da Covid-19. Nós temos esses números aqui no telão. Dos 25.262 casos confirmados, nós temos recuperados 14.026. Esse número de 25.262 são os confirmados desde que a doença foi registrada pela primeira vez aqui no Brasil, no dia 26 de fevereiro. A partir de todos esses dados do Ministério, é possível afirmar que, das pessoas infectadas até agora, cerca de 55% se curaram, se recuperaram da Covid-19. Então vamos ver agora o depoimento da Rita de Cássia. Depois de ficar 30 dias internada no Rio de Janeiro, ela saiu do hospital no domingo de Páscoa. Dona Rita ficou em estado grave e passou 20 dias entubada na UTI. Agora, já em casa, conta pra gente como foi passar por tudo isso. Eu cheguei de viagem, uns 5 dias depois eu comecei com uma febre, uma tosse persistente e muita fraqueza e falta de ar. Aí minha filha me levou na emergência e aí de lá já me encaminharam direto para o CTI. E aí eu fiquei lá uns 3 ou 4 dias e depois eu nem me lembro. Fiquei sabendo agora que minha filha me disse que eu fiquei entubada durante 20 dias. E agora, depois desse processo todo, eu acho que foi até muito rápido, porque graças a Deus eu já estou em casa, estou comendo de tudo. Eu falo, normalmente eu só fico muito cansada, tem que ser tudo bem aos pouquinhos, tem que levantar aos pouquinhos, comer devagar, mas eu acho que eu estou muito bem, graças a Deus. Deu para recuperar bem, graças a Deus. Que bom. Boa notícia. A grande questão é saber quem está doente ou não com a falta de testes. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ontem que vai começar o processo para contratar laboratórios públicos e privados que vão fazer 3 milhões de testes. Segundo ele, esses testes terão que ser feitos num prazo de 24 horas. O ministro também reforçou que o sistema de saúde ainda está com dificuldades de atendimento, mas que o isolamento está dando resultado. O Ministério da Saúde ele trabalha anotando a história natural desta doença. Essa doença ela vai se apresentando no nosso território. Em algumas cidades ela chegou com uma incidência, nós chegamos a fazer picos de transmissão muito maiores. Nós estamos numa fase estamos colhendo o fruto de um esforço muito duro que fizemos. Sabemos que precisaremos passar pelo estresse que a gente sempre fala, isso vai acontecer, é natural que vai acontecer. O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Eu acho que se a gente tiver o equipamento de proteção, tivesse os respiradores, uma hipótese, se nós tivéssemos se nós tivéssemos a situação ideal, tivéssemos a quantidade total de equipamentos, tivéssemos a quantidade total de respiradores, nós poderíamos estar muito mais tranquilos em relação à nossa caminhada. Pois é, eu repito aqui a frase que o ministro Mandetta usou agora. Estamos colhendo frutos de um esforço duro. E é com essa frase que eu começo aqui a nossa entrevista com o Dr. Éder, Dr. Renato. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Dr. Renato, ele está se referindo ao isolamento. A gente realmente está conseguindo
segurar, conter a curva, evitar um pico muito rápido da doença? Então, os nossos números não são perfeitos porque nós não estamos testando todos. Então, existe uma imprecisão nos números. Mas a impressão da vivência dentro de hospitais é que a gente esperaria, nesse momento, ter um número de casos muito maior. Estamos tendo muito caso, estamos tendo muitos óbitos. Ontem tivemos um número de óbitos ruim, mas a curva de ascensão desses casos está sendo menor, refletindo que há 14 a 20 dias atrás estávamos fazendo o isolamento social de uma forma apropriada. Pois é, esse momento, digamos, bom que vivemos agora, com uma procura não tão intensa assim nas emergências, se deve não a esse isolamento feito ontem, mas o isolamento que começou há 2, 3 semanas. Ele se reflete agora. Qual é o perigo que o senhor vê se a gente pegar essa boa notícia e falar, tá ótimo, liberou? Afrouxar agora o isolamento social corre o risco de daqui 2, 3 ou 4 semanas os casos explodirem novamente. Porque é o tempo que leva para a doença se manifestar e realmente aparecer ou não se eu for contaminado hoje, por exemplo. Exato. Os casos que estão internados hoje nos hospitais, eles se contaminaram há bastante tempo, porque a doença ela tem ali, em média, 1 semana de período de incubação, que é o período em que a pessoa pega a doença e manifesta sintoma, dura mais ou menos 1 semana. E a pessoa só vai precisar de hospital depois na 2ª semana de início dos sintomas. Então, para a pessoa hospitalizar, a exposição dela foi há no mínimo 2 semanas atrás. Então, o que nós sentimos hoje é reflexo do passado. As pessoas doentes hoje pegaram há 2 semanas, 3 semanas atrás, que foi o momento em que as ações de isolamento social tiveram o melhor êxito. No início, nós chegamos até 59% aqui na Grande São Paulo de isolamento social da população. Então, afrouxar agora... nós vamos colher esse fruto no futuro. Agora, a população não pode ter a sensação de que está tudo bem, porque não está, e afrouxar agora no futuro pode ser trágico. E outro grande objetivo do isolamento é deixar tempo para o sistema de saúde se preparar, conseguindo leitos, respiradores, máscaras, se preparar para um possível pico da doença, que pode não vir, mas você tem que estar preparado para ter todo o material necessário para atender aqueles doentes. A gente está conseguindo se preparar. Ele acabou de falar das dificuldades de conseguir leitos, de conseguir equipamentos, de conseguir respirador. A gente está conseguindo usar esse tempo a favor do sistema de saúde, a favor dos nossos hospitais? Então, nesse momento, nós temos um certo respiro do sistema de saúde, ou seja, o número de casos que está chegando não é um número tão intenso, existe uma diminuição das outras internações, então nós não estamos vendo, pelo menos na maioria dos hospitais, pacientes no corredor, pacientes que chegam em ambulância e não conseguem entrar no hospital, como aconteceu na Itália, por exemplo. Então a gente consegue, o leito do Covid, ele invade o leito do infarto, da cirurgia eletiva. Então, a gente consegue acomodar. Se a gente afrouxar isso em um dado momento, nosso serviço de saúde vem sendo sucateado há algumas décadas. Então, é possível que se a gente afrouxar, nós não teremos estrutura para aguentar e as pessoas vão acabar falecendo não por causa da doença diretamente, mas porque não tiveram uma atenção médica que a gente sabe que dá conta e que resolve o problema. Não, por exemplo, o Ministério da Saúde comprou 11 mil respiradores aqui no Brasil, porque não conseguiu comprar na China, a China não está vendendo. Esses respiradores não chegaram ainda estão sendo fabricados, quer dizer, é um equipamento fundamental que a gente não tem ainda se houver um pico da doença. É o respirador, é o oxigênio, é o soro, o próprio leito, é o número de profissionais que a gente precisa para cuidar. Quer dizer, toda essa estruturação, o Brasil é muito heterogêneo. Nós temos regiões que têm condição de fazer isso, nós temos regiões que não têm condição de fazer isso nesse momento. Quer dizer, a gente começa o programa falando de uma boa notícia, que é o número de pessoas recuperadas, o tempo que a gente está dando para o sistema se recuperar, e esperamos que isso esteja acontecendo. Mas ontem nós tivemos também notícias muito pesadas. As mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde subiram para 1.532. Foram 204 mortes em 24 horas. Nós temos esse número aqui no nosso telão. A primeira morte, eu sempre gosto de mostrar, registrada lá no dia 17 de março, e vemos aqui uma subida desses números em relação ao dia anterior, ao dia 13. Perceba, tínhamos 105 mortes e houve aí um salto para 204 mortes. Eu sei que a gente tem que ver esses números com muito cuidado. É um número impactante? Mas é preciso dizer que esses números registrados na terça-feira, eles podem estar sendo fruto de números que não foram registrados no sábado e no domingo, que a gente sabe que tem uma procura menor. Esses números acabam trazendo uma alta para segunda, para terça, quando esse registro mais atrasado acaba sendo feito. Mas, por outro lado, a gente tem um monte de
infelizmente, vítimas fatais que fizeram os exames para saber se morreram ou não da Covid, com os exames parados nos laboratórios. Esses exames não ficaram prontos, eles estão tudo represado lá. A gente consegue dizer, olhando para essa curva e sabendo dessas dificuldades de testar e receber os números corretos, se a gente está numa curva de ascensão ou não nesse momento? Olha, as autoridades sanitárias elas estão se prendendo à positividade dos exames para divulgar. E a gente sabe que isso é um gargalo do Sistema Único de Saúde. Não há exame suficiente para todos os pacientes e isso é uma coisa que é pública. Eu acho que esse é o principal gargalo que nós temos nesse momento. Às vezes esses dados aí eles são reflexos da aceleração na realização de exames, porque também a gente observa que o poder público tem feito um esforço para tentar suprimir esse atraso na realização de exames. Talvez uma solução para o poder público seria também trabalhar com os casos suspeitos, porque hoje só é divulgado os casos confirmados. Talvez se nós trabalhássemos com os casos suspeitos, a gente observaria que talvez os números fossem maiores, bem maiores do que a gente está observando aí, só que daria para a gente ter um panorama mais realista do problema. Porque hoje as autoridades sanitárias elas exigem da população uma ação de isolamento social, só que ao mesmo tempo a gente não está sabendo dialogar e apresentar os dados da melhor forma possível. Uma saída coloca os dados de casos suspeitos, porque hoje a vigilância ela é feita por síndrome respiratória aguda grave. A maioria dos casos de síndrome respiratória aguda grave hoje no Brasil certamente são por coronavírus. Nós já passamos e muito a série histórica de influenza, do que nós registramos todos os anos de influenza. Então, o que é suspeito hoje, o que é notificado como suspeito hoje, é muito provável que serão casos confirmados no futuro. Uma outra decisão anunciada ontem pelo Ministério da Saúde é que eles vão ser muito mais severos, o pessoal do Ministério da Saúde vai ser muito mais severo, em pedir que os hospitais registrem os leitos que têm vagos, para deixar bem claro o quanto a gente tem de lotação em determinada área, para ver se precisa de um suporte, um apoio ali emergencial. Aqui em São Paulo, a gente ainda não está no pico da doença, mas já temos aí 75% de ocupação. Vendo que esse pico pode chegar em algum momento, daqui a alguns dias ou algumas semanas, isso já preocupa na questão de UTIs? E estamos falando de São Paulo, não estamos nem falando de outros estados onde já está em colapso, como Amazonas, Amapá. Então, isso é muito importante a gente entender que como as pessoas estão em casa, elas têm a impressão que o mundo está calmo, que está tudo muito tranquilo. Para os profissionais de saúde, para médicos, enfermeiros, nós estamos vivendo uma vida muito diferente. Nós estamos vivendo uma vida muito apertada, muito trabalho. Só não vemos um caos maior porque nós temos ainda leitos vagos das outras doenças que o Covid vai invadindo. O Ministério pedir esse número de leitos, inclusive da rede privada, ajuda a fazer não só um planejamento a médio prazo, mas como ajuda também a transferência de pacientes. Eu estou superlotado no hospital, eu consigo referenciar ele para outro e consegue distribuir suas ações de uma forma mais racional e satisfatória. Pois é, em São Paulo, o estado que tem o maior número de casos de coronavírus no país, a Secretaria de Saúde reconhece que o número real de infectados é bem maior. Pelas próprias características da Covid-19, ela tem, no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui. Então, se você for pensar numa epidemia do ponto de vista global, são 5 vezes, dentro desta política, são 5 vezes aquilo que está internado. Porque o índice de 20% de internação faz parte da própria patologia. Então, se hoje nós temos 20 mil pessoas internadas, nós temos 100 mil que estão acometidos da patologia. Porém, todos esses 80%, eles não aparecem porque, primeiro de tudo, eles não apresentam sintomas, eles não apresentam necessidade de tratamento, muito menos de tratamento hospitalar. Pois é, 80% dos casos são ou assintomáticos ou são casos muito brandos e a pessoa vai sentir alguma coisa, sintomas parecidos com de gripe realmente, e vai poder ficar em casa. Só que para 20% vai precisar de um hospital e para um percentual um pouco menor, talvez 5%, você vai para uma UTI. E aí que está a grande questão, a gente não sabe ainda quanto tempo esse paciente fica em UTI. Na Itália parece que ficava 22 dias, fica um longo prazo. Isso é um longo prazo ocupando um leito de UTI que estamos na carência disso. Aqui a gente não tem essa precisão desse número. Ou já temos, doutor, com a sua experiência? Olha, a gente observa que os casos de coronavírus estão ficando no mínimo 2 semanas ocupando o leito de terapia intensiva. Então, a rotatividade ela é relativamente pequena.
às vezes os pacientes eles dependem muito tempo de ventilação mecânica. Então, essa baixa rotatividade, esse longo tempo de ocupação de leito também é uma característica da doença, mas também é um problema que as autoridades precisam lidar. A gente está falando aqui da Covid-19, mas como a gente conversou aqui sobre outras gripes que estão acontecendo nesse momento, mas num número um tanto menor. E por que estaria acontecendo? A adesão da população às medidas de distanciamento social, essa adesão está botando um freio na curva de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, diminuindo o número de pacientes que chegam em estado grave aos hospitais, tanto por Covid-19 quanto por outras síndromes respiratórias. A gente vai ver isso no gráfico. A gente percebe uma linha vermelha que vai subir. Aí está. Essa linha vermelha mostra que os casos vinham crescendo muito acima da média histórica nas 11 primeiras semanas do ano. E aí você repara que teve, de repente, uma parada nesse crescimento. Ela se estabilizou. Isso foi do meio para o fim do mês de março. Para pesquisadores da Fiocruz e de outras instituições, isso é a prova de que o isolamento social está dando certo. O que médicos e autoridades de saúde pedem é que ninguém relaxe agora, porque se as pessoas saírem do isolamento e se contaminarem, os hospitais não vão ter como atender tanta gente ao mesmo tempo. Isso é uma excelente notícia. Isso é mais uma prova de que a gente está conseguindo conter não apenas a Covid-19, mas as outras síndromes. Sim, as outras síndromes a gente tem todos os anos. Nós temos pequenas epidemias por influenza todos os anos e a gente espera que com o isolamento social, essas infecções elas vão abrandar e esse ano não tenhamos tanto problema, até porque a vacinação e imunização ela foi antecipada. Agora, o que a gente vai ver é que o coronavírus, pela sua transmissibilidade, ele vai continuar crescendo provavelmente. Esses dados provavelmente vão tender a um aumento, mas todos eles devidos ao coronavírus, não às outras infecções. E quando a gente fala de outras síndromes, que síndromes são essas? Olha, a síndrome respiratória aguda grave ela é um quadro gripal associada à insuficiência respiratória. Então, outros vírus também podem causar a síndrome respiratória aguda grave. O vírus mais clássico envolvido nesse tipo de síndrome é o influenza. Influenza A, H1N1, H3N2, influenza B. Então, é o que normalmente... Esse tipo de vigilância de síndrome respiratória aguda grave, era o que era vigiado previamente, antes da gente ter a epidemia de coronavírus. Vale lembrar que essa vigilância específica de síndrome respiratória aguda grave, ela existe desde 2009 e ela é usada para monitorizar a circulação do vírus influenza. Inclusive, ela tem um braço sentinela que acaba observando os vírus que estão circulando para definir qual é o tipo de vacina que vai ser usada na campanha de vacinação de influenza todos os anos. Esse sistema de vigilância ele é muito bem consolidado e hoje ele é o melhor sistema de vigilância para fazer a vigilância do coronavírus. A gente está falando tanto aqui da gripe, porque termina hoje a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe para idosos e profissionais de saúde. Até segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde, foram vacinados 90% dos idosos do país. Quem tem esse balanço para a gente é o repórter Carlos Eduardo Alvim, ao vivo lá de Belo Horizonte. Carlos Eduardo, bom dia para você. Oi, Márcio, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Segundo o Ministério da Saúde, 18,9 milhões de idosos em todo o país foram imunizados e, além deles, 3,8 milhões de profissionais de saúde também receberam a proteção contra a gripe. Aqui em Belo Horizonte, 94% do público-alvo foram vacinados, por isso a gente vai conversar aqui agora com a Lúcia Paixão, que é da Secretaria Municipal de Saúde, que fala para a gente, né, doutora Lúcia, bom dia, obrigado pela sua participação, a importância de atingir essa meta e da vacinação nesse momento que nós estamos atravessando. Bom dia. Foi muito acertada a medida de antecipar a vacinação contra a gripe, em especial para esse público idoso, né, que nós já conseguimos alcançar uma meta adequada e, com isso, a gente reduz as doenças graves causadas pela influenza, salientando que a vacina não protege contra o Covid-19, mas protege contra a gripe, que pode levar a formas graves, principalmente entre os idosos e pessoas com comorbidades. Quem ainda não se vacinou pode se vacinar, principalmente essas pessoas que fazem parte desse grupo da primeira fase, os idosos, os profissionais da saúde, ainda tem tempo? Essa demarcação de etapas é somente para o início da campanha. O idoso que não se vacinou, ele pode procurar a vacina até o término da campanha, que está previsto para 22 de maio. O importante é se vacinar, né? O importante é se vacinar.
Doutora, muito obrigado pela sua participação, uma excelente quarta-feira. Márcio, lembrando então que amanhã começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Amanhã o público-alvo, então, a partir de amanhã, são as pessoas com doenças crônicas, os povos indígenas, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e também forças de segurança. A gente volta com você, uma ótima quarta. Muito obrigado, Carlos Eduardo. A gente tem aqui no nosso telão exatamente o calendário de vacinação contra a gripe a partir de agora. Como já dissemos, hoje é o último dia de vacinação, prioritariamente para idosos e profissionais de saúde. A partir de amanhã, a rede pública vai atender doentes crônicos, indígenas e profissionais do setor de transporte e das forças de segurança. Depois, de 9 de maio em diante, a vacinação é para crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas acima de 55 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, pessoas com deficiência, professores, presos e funcionários do sistema prisional, além de jovens que cumpram medidas socioeducativas. Reforçando, como o Carlos Eduardo Alvim falou lá de Belo Horizonte, a gente está falando da vacina que protege contra 4 tipos de vírus que provocam gripe. Não é contra o novo coronavírus, porque essa vacina, infelizmente, ainda não existe. Agora, é impressionante, a gente atingiu 90% lá em Belo Horizonte, mais de 90% do público-alvo entre os idosos. Nada como uma boa pandemia para botar as pessoas com juízo na cabeça e vacinar. Na verdade, nós passamos por um período que as pessoas até não queriam se vacinar. Tivemos a epidemia de sarampo, que é uma coisa absurda em pleno século XXI. As pessoas acharem que a vacina faz mais mal do que bem. Eu acho que ninguém deseja uma pandemia dessa, ninguém deseja o que está acontecendo, mas a gente tem que tirar lições positivas disso tudo. As pessoas estão aprendendo higiene, as pessoas estão aprendendo o valor de como tem que ser suas relações sociais e elas estão revalorizando as vacinas. Em Vitória, no Espírito Santo, 5 idosos morreram de Covid-19 numa casa de repouso este mês. Ao todo, 23 pessoas entre moradores do abrigo e os funcionários. 23 pessoas tiveram a doença. Em João Pessoa, 2 idosos que também viviam num abrigo morreram por causa do novo coronavírus. 11 estão internados. Vamos conversar com o repórter Ítalo de Lucena, lá da capital paraibana. Ítalo, bom dia para você. Oi, Márcio. Depois da morte desses 2 idosos, outros também precisaram ser internados. Bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Inicialmente, 9 foram levados, além dos 2 que foram levados, mais 9 foram levados a 2 hospitais aqui de João Pessoa. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, pelo menos 6 estão com a doença. A gente está aqui em frente a esse local, esse lar de idosos, que é um dos principais aqui da nossa cidade. Está tudo tranquilo por aqui fora não tem movimentação. E aí o que acontece? Antes desses números começarem a surgir aqui, 62 idosos viviam nesse espaço, 48 mulheres, 14 homens. Além disso, os funcionários também passaram por testes rápidos que inicialmente deram negativos, mas foi solicitado que eles refizessem esses testes. Em entrevista à nossa equipe, o secretário de Saúde da Paraíba, o doutor Geraldo Medeiros, informou que acredita que os idosos foram contaminados por funcionários, já que, segundo a direção desse espaço, o local não está recebendo visitas já tem um certo tempo e também estão cumprindo todas as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde. A Paraíba começou essa quarta-feira com 152 casos confirmados da doença, infelizmente 21 mortes, dessas 21, 14 foram de pessoas com mais de 60 anos de idade. Só para a gente ter uma ideia, no último boletim que foi divulgado aqui no estado, 5 mortes. Um bebê de 4 meses, um homem de 46 anos de idade e 3 idosos de 65, 88 e 95 anos de idade. Aí esses números trazem um alerta muito grande, não somente para a Paraíba, mas também para todo o Brasil, da importância de cuidar dos idosos, de manter o isolamento social e fazer com que essas pessoas que muitas vezes têm outras doenças já não sejam contaminadas também. Márcio, volto com você aí no estúdio. É uma questão muito delicada, muito difícil mesmo, Ítalo. Muito obrigado. Quando se fala que o idoso corre um risco maior, é verdade. Há os mais fortes, há os mais frágeis, mas todos precisam de muita atenção. Sobre o cuidado do atendimento aos idosos, neste momento, a gente conversa agora com o geriatra Edgar Nunes de Moraes, coordenador do Centro do Idoso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Edgar, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente começa falando dessa questão que nós mostramos lá na Paraíba, mas que aconteceu em outros locais já. Idosos que vivem em abrigos. O senhor percebe que estão sendo tomados os cuidados necessários nesses locais?
Bom dia, Márcio. Realmente, as instituições de longa permanência para idosos, conhecido como asilos, eles reúnem todas as condições para aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. Lá se residem idosos frágeis, idosos dependentes para as atividades de vida diária, e é um ambiente coletivo. Então, lá realmente é um perigo. Só para você ter uma ideia, recentemente, na Europa, saiu um dado extremamente preocupante. Mais de 50% dos óbitos ocorreram em instituições de longa permanência. Então, essa é a maior preocupação que a gente tem hoje, porque essa é a população de maior risco. Existe uma certa divergência de resposta na pergunta que eu vou fazer agora, mas o senhor defende que o idoso, assim que apresenta o primeiro sintoma de gripe, sem nem saber se é Covid ou não, o nariz começou a escorrer, começou a tossir, o senhor defende que esse idoso seja separado dos outros, seja retirado dessa instituição de longa permanência e vá para um hospital, vá para outro local? Qual a política a ser feita nesse momento? Exatamente, Márcia. A nossa grande preocupação é que é impossível fazer um isolamento social, um isolamento desse indivíduo contaminado numa ILPI. ILPI não é hospital. ILPI é um domicílio coletivo. A maior parte dos idosos das ILPIs brasileiras são filantrópicas. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje uma estimativa de 100 a 200 mil idosos que vivem em LPI no Brasil. Caso um deles esteja contaminado, por mais cuidado que se tenha, é impossível evitar o contágio dos outros. Daí a nossa defesa de que, diferentemente do que o protocolo do Ministério da Saúde recomenda, no caso das ILPIs, ao primeiro sinal de suspeita, ao primeiro sintoma de síndrome gripal, esse idoso deveria ser encaminhado para outra unidade de saúde, não só para se cuidar, mas para evitar o contágio dos outros idosos nessas ILPIs. Isso é fundamental, senão pode ocorrer no Brasil o que está ocorrendo no mundo inteiro. A ILPI, que aí fora se chama nursing home, ou seja, são clínicas para idosos, são os lugares onde você tem tudo para acontecer uma alta mortalidade. E o Brasil está tendo algo muito positivo. O Brasil está tendo tempo para se preparar por aquilo que está acontecendo, utilizando como exemplos o que aconteceu na China e na Europa. Então, eu tenho certeza que se a gente continuar tomando essas atitudes corretas, o Brasil vai ser um exemplo para o mundo. Dr. Edgar Nunes de Moraes, do Hospital das Clínicas da UFMG. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Dr. Edgar falou do exemplo lá fora na Europa. O governo do Reino Unido prometeu que vai testar todos os funcionários e residentes de asilos que apresentarem sintomas da Covid-19. Lá eles querem testar todo mundo. Dados oficiais mostram que o número de mortes se torna muito mais preocupante quando os idosos que morrem em casa ou em asilos não são incluídos na conta. O governo britânico reforça que a testagem é fundamental no combate ao coronavírus e afirma que o plano é realizar até 100 mil testes por dia. Só que essa expectativa pode ser frustrada porque o Reino Unido decidiu que não vai realizar testes rápidos na população, pelo menos até maio. O motivo? Nenhum teste rápido de diferentes empresas foi aprovado pelo Ministério da Saúde britânico. O governo agora vai tentar cancelar a compra dos 3,5 milhões de testes que seriam usados prioritariamente em profissionais de saúde e continua a buscar um teste rápido que considere eficaz. Dr. Éder, a gente fala muito dos testes aqui, o Ministério da Saúde fala que comprou muitos testes, muitos deles testes rápidos, muitos PCR também, que são os testes mais precisos, mas a gente não está vendo isso, como a gente já conversou aqui, está tudo meio que represado ali. Será que a gente vai chegar um dia, como pretende fazer o Reino Unido, testar uma grande parcela da sua população?
Será que a gente vai conseguir fazer isso? A intenção é essa. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho que, primeiramente, o Estado brasileiro precisa dar conta de fazer os testes nos que estão hospitalizados, porque atualmente... Que é o básico. Nem isso nós estamos conseguindo fazer. Eu acho que partir para essa etapa de testagem populacional indiscriminada, talvez essa etapa seja um pouco difícil. Hoje a gente observa que várias farmácias estão disponibilizando, a gente tem denúncias de farmácias disponibilizando testes, municípios comprando testes, mas só que temos que ter um certo cuidado com isso, porque o teste ele tem algumas características, ele precisa ser sensível e específico. O que é isso? O teste que é altamente específico, se ele der positivo, estamos diante de um caso confirmado. Só que se ele tiver sensibilidade baixa, o teste pode dar negativo, mas aquele caso ser falso negativo, ou seja, ser um caso de coronavírus. Então, existem especificidades técnicas nestes exames que as autoridades sanitárias, a Anvisa, o Adolfo Lutz, precisam estar de olho para não disponibilizar para a população exames cujos resultados sejam duvidosos. Um falso negativo é a pior coisa que a gente pode ter. Então, isso a gente já lida, porque mesmo o PCR, que é um exame que detecta uma partícula do vírus, ele coletado da garganta, ele vai falhar em algumas situações. E nós temos considerado em hospital, se a pessoa tem um quadro típico, nós estamos tratando como coronavírus. Isso a nível populacional, especialmente para medidas de isolamento, nós precisamos de testes sensíveis para garantir a segurança da população. A gente vai falar sobre essa questão dos testes de farmácia daqui a pouco. A gente vai para o Rio de Janeiro para mostrar a realidade lá. Tem farmácia colocando cartaz na porta, vende-se testes, vende-se testes. E a gente nem sabe se esses testes são bons ou não. Mas isso é daqui a pouco. O isolamento social, o fechamento de creches, de escolas, trouxe uma redução nos atendimentos emergenciais e nas internações de crianças por doenças respiratórias. Essa é a época do ano onde a gente tem o pico de hospitalizações motivadas pela bronquiolite, que é uma doença respiratória que acomete basicamente crianças abaixo de 2 anos de idade. E normalmente a bronquiolite causa um número enorme de atendimentos nas emergências pediátricas, motiva muitas vezes uma sobrecarga enorme nas unidades de terapia intensiva. E esse ano a gente já vinha observando em fevereiro um aumento das taxas de hospitalizações por bronquiolite. Muito bem, assim que foram implementadas as medidas de isolamento, né, com fechamento de creches e fechamento de escolas e as demais medidas de isolamento, imediatamente a gente começou a observar um platô e uma redução substancial no número de hospitalizações. Nós estamos desenvolvendo um estudo, é uma parceria entre hospitais públicos e privados aqui da cidade de São Paulo, para a gente estimar qual foi o impacto nas admissões hospitalares por bronquiolite depois que foram implementadas essas medidas. Os dados são ainda preliminares, esse estudo está em andamento, mas até o momento a gente já pôde observar algo em torno de 75% de redução nas hospitalizações por bronquiolite. Já estamos aqui no telão com os dados consolidados pelas secretarias estaduais de saúde, casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Neste momento, 25.758 casos confirmados. E número de óbitos, mortes, até agora, 1.557 mortes em todo o Brasil. Vamos direto aqui para a nossa outra tela, porque direto na redação do G1, a Luísa Tenente tem novas informações sobre o combate ao coronavírus ao redor do mundo, né, Luísa? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Isso mesmo. Hoje eu começo falando da situação do Equador. A cidade de Guayaquil é a mais atingida na América do Sul. Lá, o sistema de saúde e os cemitérios já entraram em colapso. As autoridades disseram que não tem mais espaço nem para os vivos, nem para os mortos. Eles não conseguem nem recolher os corpos das pessoas que morreram em casa. O desafio lá é cumprir o isolamento social. 6 em cada 10 pessoas dependem do mercado informal, então continuam trabalhando. O governo anunciou agora um pacote de auxílio a famílias de baixa renda. Agora, alguns destaques na Europa. Na Dinamarca, depois de um mês, as creches e escolas voltaram a funcionar. E na Espanha, caiu o índice diário de mortes por causa da Covid-19. Ainda assim, foi um número alto, foram mais de 500 mortos nas últimas 24 horas. Mas o número de contaminados voltou a subir depois de quase uma semana em queda. Foram mais de 5.000 casos num dia só.
E a União Europeia convocou uma conferência com possíveis doadores que possam incentivar a produção de uma vacina contra a Covid-19. Vai ser no dia 4 de maio e vai ter apoio da OMS. Agora, alguns outros destaques. Na Rússia, Moscou é o epicentro da doença, onde tem mais casos. E lá começou a funcionar um esquema de controle no deslocamento das pessoas. Todo mundo que for sair de carro ou que for usar o transporte público precisa pedir permissão antes online e aí depois mostrar para a polícia uma autorização no celular. Só que isso gerou filas, muito congestionamento na cidade. Agora o governo vai tentar automatizar esse processo. E para terminar, na Nova Zelândia, a primeira-ministra, alguns membros do alto escalão do governo vão ganhar 20% a menos nos salários dos próximos 6 meses. É uma tentativa de ajudar a economia nesse momento de paralisação de atividades. Márcio. Muito obrigado, Luísa. Em cima do que a Luísa falou sobre as vacinas, a gente já tem alguma... Qual o panorama que a gente pode dar? O quão perto a gente está de uma vacina para combater, para imunizar as pessoas desse novo coronavírus? Uma vacina contra o coronavírus não vai sair tão logo. Existem várias vacinas, vários testes sendo feitos com várias possíveis vacinas, porém, esse processo de testagem e validação para uso na população demora um certo tempo, porque ele precisa passar por etapas. Uma fase pré-clínica, onde é feito testes em animais, e depois 3 fases clínicas, onde é feito testes em seres humanos para avaliar a segurança, imunogenicidade, que é a produção de anticorpos, avaliar se a vacina funciona ou não, e isso demora muito. Então, para colocar uma vacina disponível para a população, precisa ser avaliado se ela funciona e se ela é segura. Então, sem passar por esses testes todos, não tem como colocar uma vacina para a população. Então, acredito aí que demore alguns anos para a gente ter uma vacina disponível para todos. A mesma preocupação de eficácia e segurança em relação aos remédios. Muitos estão sendo testados, mas a gente não tem uma conclusão ainda. Só que nos remédios, como nós estamos tratando de uma forma até experimental com diversas drogas, desde a hidroxicloroquina até imunoglobulinas, isso tem sido feito por uma boa parte dos hospitais, nós conseguimos, com medicações que já foram aprovadas, medicações antigas, nós conseguimos ter um resultado preliminar e mais rapidamente dar algumas respostas. Para remédios novos, o processo é o mesmo que o Éder colocou com relação às vacinas, que aí vai demorar um pouquinho mais. Vamos direto aqui no telão responder algumas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Vamos começar com a da Maria. A minha filha começou a apresentar febre e passou. 15 dias depois, ela perdeu paladar e olfato. Isso é uma sequela ou é o sintoma do coronavírus? Olha, a febre pode ser um sintoma. A perda do paladar também pode ser um sintoma, só que a descrição aí tem um espaço muito grande entre a febre e a perda do paladar. E o mais importante é que eu espero que essa pessoa esteja bem. Então, é difícil falar em coronavírus nessa situação. Eu acho que eu fiz até essa pergunta da Maria ontem, só que as perguntas às vezes se repetem no nosso sistema aqui. Peço desculpas se eu repetir a pergunta, mas é sempre bom reforçar isso, porque é uma pergunta boa. Agora a pergunta da Cláudia. No caso de um pizzaiolo, padeiro ou profissionais que cuidam de alimentos, se eles forem assintomáticos, quer dizer, têm a doença, mas não têm o sintoma, eles podem transmitir o vírus pela comida? A comida é um veículo muito ruim de transmissão, especialmente se você pegar uma pizza, ela vai num forno e esse forno vai eliminar. Agora, a pessoa que pega o alimento pronto e vai servir, essa pessoa, sim, ela tem que ter todos os cuidados de higiene, toda a precaução para evitar a transmissão. A pergunta do Nélio agora é sobre máscaras. Trabalho ao ar livre. Quando chove, a máscara fica molhada. Devo tirá-la ou não? Olha, máscara... a máscara, sim, deve ser tirada, ela não está adequada para uso. Só que, discutir máscara é muito complicado, porque a máscara ela tem uma capacidade de proteção muito pequena e o impacto populacional do uso irrestrito de máscara também é muito pequeno. Mas a gente sempre fala que a máscara úmida pode ser um problema, diminui ainda mais a efetividade. Ela não funciona tão bem como barreira, mas molhada é pior ainda. Pior ainda. Quem usa máscara deve sempre estar higienizando a mão, enfim, tem que estar com a máscara adequada. Só que o uso populacional da máscara ele é problemático porque as pessoas estão saindo na rua se sentindo seguras com a máscara, sendo que elas não estão. O ideal é ficar em casa. A máscara, ela tem que ser restrita para profissionais de saúde e as pessoas podem usar máscara desde que elas estejam cuidando de pessoas que têm sintomas respiratórios
ou então elas mesmas estejam com sintomas respiratórios, porque aí a máscara funciona como barreira. Agora, o uso irrestrito, ele é muito questionável, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda isso. A Organização Mundial de Saúde fala o seguinte, que dependendo do país que você está, da situação que você está, da aglomeração que você está, se você não tem acesso a produtos de higiene, por exemplo, isso se encaixa um pouco na nossa realidade, na questão das favelas, comunidades, mas eu entendo o que você está falando. Se a gente não souber usar a máscara, tirar pelo elástico, protegê-la, não tocar no pano e principalmente não achar que está invencível por causa da máscara, né? Esse é o mais importante. As pessoas não podem usar a máscara e sair à rua achando que está tudo bem, porque não está. E outra, usar máscara faz com que a pessoa leve a mão ao rosto com muita frequência. Então a máscara acaba sendo até facilitando a transmissão. Então tem que ter muito cuidado com qualquer recomendação sobre máscara para a população em geral. Pois é, em primeiro lugar é continuar lavando muito bem as mãos e o isolamento. Manter o isolamento. Só para provocar o doutor Edson, vou fazer uma pergunta de máscara. Da Ana, devo usar máscara de tecido para praticar exercícios ao ar livre? Como, por exemplo, correr sozinha? Essa é mais polêmica ainda, porque tem gente que defende que ninguém sai de casa nem para fazer exercício. Então, o ideal é realmente não sair de casa e não é só por causa da máscara. Não. Você vai ter inúmeras oportunidades de ganhar o vírus no botão do elevador, na maçaneta da porta, encontrando com outras pessoas. Então, a gente não deve sair de casa o máximo possível. Mas a máscara eu só vou usar socialmente se eu tiver aglomerado de pessoas. A pessoa está correndo sozinha, o vírus não voa, ele não tem asas, ele não fica batendo asas e voando. Então não tem nenhum sentido correr sozinho com máscara. A grande questão é a aglomeração, né? O Paulo pergunta, o álcool 70 ajuda a eliminar vírus nos estofados do carro e no painel do automóvel? A questão da limpeza, muita gente pergunta sobre isso. Eu acho que entre as substâncias para uso doméstico, para limpar a superfície, o álcool 70 e a água sanitária são boas opções. E água sanitária é muito barata, né? Quer dizer, ninguém pode ter desculpa de não fazer uma limpeza nos móveis, no chão da casa com água sanitária, que é acessível a todo mundo, né? Exato. Você encontra ela no mercado em um preço acessível. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com novas informações e as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Horas e 47 minutos, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou medidas para tentar solucionar 2 gargalos atuais do sistema de saúde. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e o número de leitos disponíveis. Vamos até Brasília falar com o repórter Fabiano Andrade, que nos conta o que está sendo feito nesse sentido. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Olha, primeiro, a respeito dos leitos, a novidade é que o Ministério da Saúde publicou uma portaria obrigando todos os hospitais públicos e privados a informar ao Ministério durante todo o dia a disponibilidade de leitos. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, essa medida foi necessária porque nas últimas semanas o país tem registrado um aumento de 6 a 10% nos casos graves de Covid-19 que requerem internação. Por isso, agora, todos os dias, os hospitais públicos e privados, particulares, terão que informar a disponibilidade de leitos para o Ministério da Saúde. E em relação aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual, a informação foi dada pelo ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, que inclusive está reunido nesse momento com o ministro da Saúde. O ministro Tarcísio chegou aqui agora há pouco na portaria do Ministério, não quis dar detalhes, mas ontem, durante a entrevista coletiva, ele informou que 2 aviões Boeing 777 estão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, prontos para irem até Xiamen, na China, buscar parte dos equipamentos que foram comprados pelo Brasil. O país comprou 960 toneladas de equipamentos, entre máscaras e também outros acessórios que são utilizados pela rede hospitalar no combate à Covid-19. E esses aviões estão indo buscar 15 milhões de máscaras e 53 toneladas de equipamentos. Assim que os 2 Boeings pousarem aqui no Brasil, eles devem chegar por São Paulo. O ministro Tarcísio de Freitas
Tarcísio de Freitas, disse que aviões da Força Aérea Brasileira serão utilizados para fazer a distribuição desses equipamentos para os estados, os municípios que mais precisam. Para trazer todas essas 960 toneladas de equipamentos, segundo o ministro, serão necessários mais ou menos 40 voos que devem fazer esse trajeto entre a China e o Brasil durante as próximas 6 a 8 semanas. Márcio, é com você. É uma tremenda logística para trazer esses equipamentos todos, né, Fabiano? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio, entrou nessa negociação e também o ministro das Relações Exteriores teve que entrar nessa negociação para saber onde esses aviões fariam escala, para que esses aviões não fossem desviados por outros países, que também estão interessados nesses equipamentos de proteção individual, nesses respiradores que a gente tanto precisa. Na China a gente não conseguiu fazer essa compra de respiradores, estamos usando produção nacional. Mas uma tremenda luta para trazer esses equipamentos que são fundamentais no combate ao coronavírus neste momento e nas próximas semanas, quando a gente vai ter um aumento inevitável de casos. Fabiano, muito obrigado mais uma vez. Um bairro de classe média do Rio de Janeiro está chamando a atenção das autoridades de saúde. A Barra da Tijuca, na Zona Oeste, é um dos epicentros da Covid-19. Lá tem mais casos da doença do que cada um dos municípios onde tem casos confirmados no Rio de Janeiro, tirando, claro, a capital. Uma das razões é a grande concentração de pessoas que vivem em condomínios. O morador cumpre o isolamento, mas circula pelas áreas de uso coletivo, como o parquinho. A repórter Larissa Schmidt está num prédio que segue uma série de medidas de prevenção. Larissa, bom dia para você. Que medidas são essas? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Só colocando alguns números, por exemplo, tá? Aqui na Barra da Tijuca são 178 casos confirmados. Para a gente ter uma ideia, o segundo município com o maior número de casos no Rio de Janeiro é Niterói, tem 148 casos. Então, realmente aqui um epicentro, principalmente aqui na capital do estado do Rio de Janeiro. Agora eu vou conversar com o Edgar, ele é administrador aqui desse condomínio e diz que desde meados de março vocês estão tomando uma série de medidas aí para minimizar essa situação e controlar aí a disseminação do coronavírus. O que é que vocês fizeram de principal aqui no prédio, Edgar? Então, Larissa... os 1 e 2, está em mais 12. Os 5 e 6 está em 0. A principal medida foi o fechamento das áreas comuns. Então, a recomendação a todos os clientes é que a parte de piscina, salão de festas, espaço gourmet, academia, que esses espaços sejam fechados. Completamente fechados eles estão. Completamente fechados. Agora, Edgar, poxa, não dá para fazer um escalonamento, desce uma família por vez, assim não tem aglomeração, é possível? Então, a nossa recomendação é que seja evitado o fluxo dessas pessoas, justamente porque a gente não tem capacidade de manter a limpeza desses espaços. A cada família que desce, A cada né? família que desce, exatamente. E sobre limpeza, o que é que vocês estão fazendo aqui no prédio de principal? A gente vê ali, por exemplo, o capacho foi embora, agora tem pano úmido com cloro. Se não é esteticamente bonito, é profilaxia, que importa agora, né, Edgar? O que mais? Exatamente. Então, nós temos feito reforço na parte de limpeza, então toda limpeza de elevadores, botoeiras. Principalmente aquelas áreas que são tocadas, né? As áreas que têm contato, que as pessoas têm contato. Então, corrimão, reforço na limpeza dos halls de circulação. A gente está vendo aí a Ana Lúcia na portaria, tem álcool gel ali, tem dispensador, álcool 70, perdão, dispensador ali de álcool gel do outro lado, são medidas necessárias. Funcionários com mais de 60 anos ou com algum tipo de sintoma afastados, né, Edgar? Exatamente. O nosso pedido para as empresas, né, de prestação de serviço é que qualquer funcionário que esteja no grupo de risco ou que tenha qualquer manifestação de sintomas, que eles sejam afastados do posto de trabalho. Salários deles mantidos? Acreditamos que sim, são funcionários das empresas terceirizadas, mas acreditamos que esses funcionários continuam recebendo suas remunerações dentro das possibilidades permitidas. Né? Agora, como alternativa, vocês têm oferecido aplicativos também aos clientes de vocês. Como é que funciona, por exemplo? Nós temos muito cuidado com a saúde dos nossos condôminos, dos nossos clientes. Então, a gente tem disponibilizado aplicativos que fazem aulas gratuitas, né, de exercícios físicos. Dentro de casa. Dentro de casa, para que as pessoas continuem, então, mantendo de forma suave e tranquila a sua saúde e a sua estadia dentro de casa. Agora, para encerrar, esse tipo de estímulo acaba gerando outra situação também? Você falou, aumentou o número de reclamações entre vizinhos? Sim, nós temos percebido um aumento considerável
considerável nas reclamações por conta do convívio. Os prédios estão mais ocupados, as pessoas estão trabalhando, as crianças em casa. E para finalizar, a orientação qual é? Bom senso, né, Edgar? Bom senso sempre, a gente pede sempre que as pessoas tenham bom senso e tolerância nessa relação. Tá, ok. Muito obrigada, Edgar. Márcio, bom senso, hein? Larissa, bom senso e paciência, você disse muito bem. A gente tem que saber conviver. A situação é difícil para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco ou no mesmo prédio. Muito obrigado, Larissa. Agora, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Pergunta Corona, do Nath Maciel. Moro em condomínio e a administração está traçando planos para liberar espaços como piscina e parquinho. Será por agendamento, hora marcada, 30 minutos por apartamento. Sendo assim, ainda é arriscado? Doutor Renato primeiro. Eu acho que sim. É só a gente lembrar o exemplo da SARS que aconteceu há 15 anos atrás em Hong Kong. Um andar inteiro de um hotel ele foi contaminado e o vírus ele estava no botão de um elevador. Toda vez que nós abrimos a oportunidade das pessoas conviverem, mesmo que ordenadamente, nós estamos também abrindo a possibilidade do vírus se transmitir. Então, eu recomendaria nesse momento a gente continuar. Estamos sofrendo, o Brasil está sofrendo, mas vamos manter essa força que o povo brasileiro mostrou até agora e continuar com o isolamento social. E a Larissa mostrou até muito bem lá, o nosso entrevistado falando todos os cuidados de limpeza no prédio, fazer ginástica pelo aplicativo para não ir na academia. Ficou muito claro isso, mas se você libera o parquinho, você também tem que ter uma equipe de limpeza para desinfetar o parquinho, descontaminar o parquinho a cada limpeza ali, porque a gente não sabe se aquela criança está contaminada ou não. É um risco. É porque nesses ambientes comuns, em condomínios, as pessoas compartilham objetos. O brinquedo está lá no playground para todas as crianças. Então, a criança vai pôr a mão ali, ela pode colocar partícula viral viável e pode ser um foco de transmissão, como o doutor Renato colocou. Então, teria que se ampliar muito a higiene. O ideal é não abrir as áreas comuns nos condomínios. Pois é, a gente não sabe até que ponto os prédios conseguem ampliar essa questão da higiene. Já estão fazendo muita coisa, tem mais funcionário trabalhando em vários prédios para limpar os botões do elevador, limpar as áreas comuns, mas botar todos os moradores, mesmo escalonadamente, em horários específicos, cada apartamento, parece difícil esse controle, né? A gente falou muito aqui sobre os riscos que os idosos correm nesse momento. Então agora eu converso com a dona Sônia Bonetti, que tem 83 anos e um canal nas redes sociais chamado A Voz da Razão. Ela fala todos os dias de diferentes temas sob o olhar dos mais velhos e vem contando também o dia a dia dessa quarentena. Sônia, bom dia para você. Muito obrigado por nos atender. A gente teve problema no começo do jornal, no começo do programa, quando a gente falava muito sobre a questão dos idosos, mas agora finalmente posso conversar com você, Sônia. Eu vejo que a sua quarentena está muito agitada. Quais são os temas que mais chamam a atenção nas conversas que você está tendo aí no A Voz da Razão? Olha, as pessoas sempre me perguntam sobre o medo, a situação assim difícil de ficar presa em casa, se sentem tolhidas, se sentem sozinhas. É normal que isso aconteça. E eu sempre aconselho essas pessoas a procurarem se distrair com coisas corriqueiras, acharem ocupação dentro de casa. Nós estamos trabalhando, eu e as outras avós, juntamente com a nossa diretora, continuamos trabalhando. A gente continua gravando, continua pondo substância nos nossos programas, temos marcas que chamam a gente para fazer depoimentos, então nós nos reunimos todos os dias através do WhatsApp e trabalhamos. Agora, as pessoas que não têm uma atividade laboriosa, as pessoas têm que encontrar meios de se distrair, tem que ter muito bom humor, é isso que eu acho. Essa é uma maneira muito boa de levar a vida realmente, a senhora tem toda a razão. Agora, a senhora tem filhos com mais de 60 anos já. Eles estão cumprindo a quarentena também? Cada um na sua casa, eu sei. Mas eles também estão cumprindo a quarentena? A gente sabe que essa juventude pode ser meio rebelde. Olha, meus filhos já são idosos também. Então, é cada um por si. Cada um na sua casa, a gente se reúne por aplicativo
em salas de reunião e já teve um aniversário em família de um neto meu, que a gente festejou junto, com brinde, teve até bolo, mas tudo de longe, porque há um mês que nós não nos vemos. Eu estou fechada aqui no meu apartamento há 30 dias, a única pessoa que eu vejo é o meu zelador, que me traz as coisas que eu recebo aqui na porta. É isso, cumprindo... Aliás, certas figuras a gente não imagina que sejam tão importantes no dia a dia, que é o caso do zelador, por exemplo. É isso, a gente fala isso todo dia aqui, a gente tem que respeitar os médicos, os enfermeiros, mas no caso de um hospital, as pessoas que fazem a limpeza do hospital, no prédio da gente, os porteiros são pessoas fundamentais também, os entregadores, os caminhoneiros, como a gente tem serviço essencial e nesse momento que a gente percebe a importância desse serviço essencial. Mas só para terminar, dona Sônia, e rapidinho, como é que a senhora acha que a gente vai sair dessa situação toda? Isso vai mudar muito, gente, como a gente se relaciona, como a gente se comporta? Eu queria saber da sua experiência, como a senhora imagina que a gente vai sair dessa. Bom, eu acho que o comportamento das pessoas vai mudar, aliás, tem que mudar. Os valores são outros e dá para ver como é incrível a diferença social. Isso é uma coisa horrível de se constatar. E talvez a gente vá batalhar mais para fazer uma certa justiça social para todos, especialmente quando a gente vê o risco que as pessoas que moram em comunidades, sem água, sem acesso à higiene, correm, né, numa situação como essa. Dona Sônia, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na Voz da Razão, que tenhamos mais papo aí e por um bom tempo. Muito obrigada. Alegrando a todos nós. Muito obrigada. Felicidades para a senhora e bom dia. A mesma. E a gente tem mais uma voz da razão para ouvir. É a da dona Luzinete dos Santos Alves, que já é aposentada. Ela tem 67 anos de idade. Sou ativa, cuido das minhas coisinhas, apesar de ir no médico de vez em quando, mas me sinto saudável com essa idade. E faço tudo. No momento, obedeço à Organização Mundial da Saúde. E quem faz as coisas fora é minha filha. Eu fico em casa, vejo jornais, que é para ficar em casa, e obedeço. E é a minha filha que faz tudo. Brinco com a cachorrinha que eu tenho, gosto de jogar, ver televisão, ver jornal, ver a Globo News, ver as lives dos artistas, adoro. E vai passando o tempo. Vamos levando para ver se tudo isso passa rápido, se Deus quiser. A dona Luzinete é uma graça. Uma pergunta ainda intriga os cientistas. A Covid-19 atinge mais homens ou mulheres? Normalmente homens, mas na cidade do Rio de Janeiro, mais da metade dos casos de infecção é de mulheres. Vamos até o nosso estúdio no Rio conversar com a médica Débora Teixeira. Ela é professora do Departamento de Medicina Familiar e Comunitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Débora, bom dia para a senhora. Muito obrigado pela sua participação. Tem alguma explicação para a gente ter essa diferença aí no Rio, de mais mulheres pegando a doença do que os homens? Bom dia, Márcio. Então, na verdade, as mulheres no Rio de Janeiro, elas estão dentro do grupo do que a gente chama de casos confirmados, e elas realmente são maioria, o que é próximo de outros lugares do Brasil e também no mundo. No entanto, é muito relevante que a gente preste atenção que na cidade do Rio de Janeiro, no estado e também em outros lugares, os casos graves e os óbitos, eles são predominantemente de homens, né? E isso é bastante relevante. Agora, as mulheres, como elas estão se contaminando mais, a gente sabe que historicamente as mulheres cuidam dos filhos, às vezes cuidam dos pais mais velhos. Elas precisam ter uma atenção especial, uma atenção a mais para isso? Sim, então, as mulheres elas estão envolvidas em várias atividades, né, do ponto de vista social, que as colocam em maior risco. Então, isso envolve o trabalho, né, de cuidado, então o cuidado com crianças, o cuidado com idosos, o cuidado com pessoas adoecidas. A gente sabe também que hoje, no mundo todo, 70% da força de trabalho da saúde, e aí não apenas de médicos e enfermeiros, mas também de outros profissionais, são compostos por mulheres. Então, é importante, né, que as mulheres
mulheres tenham essa atenção e que elas também possam, né, receber condições de se cuidar. Porque elas acabam se expondo mais. Exatamente, elas acabam se expondo mais, exatamente porque estão envolvidas com essas atividades, que são atividades relacionadas ao cuidado. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa contaminada na família, ou então porque elas estão em trabalhos, né, de prestação de serviços e todas essas coisas, então é importante que elas cuidem-se, lavando as mãos, mantendo o distanciamento social e usando equipamentos de proteção individual quando elas forem profissionais de saúde. Muitas perguntas chegam aqui ao nosso programa de mulheres grávidas, preocupadas com o feto, preocupadas com a maternidade. É grupo de risco? A gente já falou muito sobre isso, mas é bom tirar essa dúvida com a senhora, doutora Débora. É grupo de risco uma mulher grávida? Então, a gente sabe hoje que as gestantes e as puérperas, as mulheres que tiveram filho, elas são um grupo de risco para o que a gente chama de síndrome gripal, né? A gente tem bastante evidência disso em relação a H1N1 e outras infecções. Em relação à infecção pelo Covid-19, a gente sabe que existe uma grande preocupação, principalmente com as gestantes de alto risco, e essas gestantes, então, devem realmente ficar afastadas se elas estão em atividades que são de maior risco, principalmente quando são profissionais de saúde, e devem realmente manter o seu cuidado pré-natal. É muito importante que elas mantenham, apesar da gente saber que hoje a circulação está reduzida, isso não é justificativo e é importante que essas gestantes continuem o seu cuidado pré-natal. Doutora Débora Teixeira, da UERJ, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Bom dia. Vamos agora saber as notícias de São Paulo, como São Paulo combate o novo coronavírus com o nosso querido César Tralli. Sempre entra atrasado e eu fico aqui sozinho no estúdio chamando. Como vai, amigo? Engraçadinho. Bom dia, Márcio. Bom dia, Tralli. Como vai? Tudo jóia? Bom dia, gente. Tudo em paz? Márcio, doutor Davi Wipp está indo agora para o Palácio dos Bandeirantes. Acabei de falar com ele longamente por telefone e ele me revelou uma notícia muito preocupante, que é a seguinte: ele estava em reunião com todos os prefeitos e secretários de saúde da região metropolitana de São Paulo. Porque ele coordena o centro de gerenciamento do coronavírus aqui no estado. Isso, exatamente. E 70% já da rede pública de saúde das cidades do Grande ABC já aí na ocupação com pacientes de coronavírus. 70% já, e nós estamos ainda no dia 15 de abril. Na capital, 62%, ou seja, esse índice tem aumentado muito nos últimos dias. E, por outro lado, a gente tem percebido, infelizmente, por essa monitoração de celular, né, que o governo do estado faz em relação à movimentação das pessoas, que cada vez mais as pessoas indo para a rua. Ontem bateu em 50%, quer dizer, metade dentro de casa e metade nas ruas. E hoje a gente está rodando a Grande São Paulo para ver como é que está isso. E a Carol Iannelli foi para a Zona Leste aqui da capital. Dá uma olhada. Essa fila aqui é para entrar na lotérica, mas para lá tem uma outra fila para entrar no mercado. Encontramos essa situação várias vezes aqui pela região de Itaquera, que é a campeã da Zona Leste, no que se refere ao descumprimento do isolamento social. Mas será que é só a Zona Leste da capital? Não é, Márcio. A gente também foi para um outro extremo da Zona Sul, Luiz Havas. Aumentou a quantidade de gente nas ruas. Dá só uma olhada em como está aqui a Avenida Senador Teotônio Vilela, na região de Cidade Dutra. Muita gente aglomerada na frente dos bancos, na frente dos comércios, sem falar no trânsito, que também está mais intenso. Tá quase ficando com cara de um dia normal pré-pandemia, não tá, Márcio? Não precisa fazer uma grande pesquisa, não. A gente, quando vem para a rua, eu chego aqui às 6 da manhã, eu já percebo um trânsito muito maior. Basta a gente ir para a esquina e olhar e perceber que essa situação está mais preocupante. Agora, a gente precisa enaltecer também os 50% que ficam em casa. Exatamente. Que colaboram. A gente, claro, critica aqui, como dizem as autoridades de saúde, temos que ficar em casa, então a gente está meio que fazendo uma blitz em cima dessas pessoas que saem. Mas precisamos enaltecer quem fica em casa, quem pacientemente está suportando esse isolamento, para o bem de todos, não só para o próprio bem, mas para o bem da comunidade e da coletividade. E a gente tem que levar em consideração que os shopping centers estão fechados, o que mais tem na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é shopping. Os centros de comércio popular estão fechados, as escolas, faculdades, universidades, está tudo fechado. Então, essa quantidade de gente na rua é, de fato, muito preocupante do ponto de vista do controle dessa epidemia do novo coronavírus. É claro que a gente sabe que muita gente está indo trabalhar porque a geladeira está ficando vazia, porque a ajuda emergencial do governo ainda não chegou ou está chegando em parcelas, enfim.
Mas é óbvio que a gente tem que fazer esse esforço para segurar as pessoas dentro de casa, para evitar que esse sistema de saúde fique sobrecarregado. Agora, tem coisa boa também, óbvio. Tem muita gente mobilizada no estado de São Paulo, ajudando o próximo, fazendo ações legais, doando comida, doando produto de higiene e limpeza. Olha isso que a Mariana Aldano traz para a gente nesse momento. Todos os dias a gente vem mostrando as boas iniciativas nessa luta contra o coronavírus. Hoje a gente está aqui no bairro do Canindé para acompanhar a entrega de 900 cestas básicas. É uma iniciativa da Unibes. Direto em São Paulo, Márcio, essa solidariedade, essa rede de calor humano, esse afeto das pessoas se mobilizando, quem pode compra, ajuda o vizinho, ajuda a comunidade mais próxima, isso tem sido muito legal. E eu diria que no Brasil inteiro a gente tem bons exemplos também acontecendo e isso é maravilhoso. E a gente precisa disso para segurar as pessoas dentro de casa. Claro, pelas dificuldades que elas enfrentam, qualquer ajuda que elas recebam é um motivo a mais para ficar em casa. A gente precisa fazer essa ajuda para que elas ajudem a todos. Obrigado, Tralha. Obrigado, querido. Tudo de bom. Obrigadão. Bom programa. Tchau, Como gente. Fazemos Obrigadão. De São Paulo para o Rio de Janeiro, conversar com a nossa querida Mariana Gross. Mariana, bom dia. Como é que o Rio está enfrentando a Covid-19? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Além do governador do Rio, Wilson Witzel, que anunciou ontem que está com Covid-19, 2 prefeitos de cidades da Baixada Fluminense também testaram positivo para a doença. São eles o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, que anunciou que o filho dele também está doente, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que foi internado. Está aí o Washington Reis. O estado do Rio tem agora 229 mortes pelo novo coronavírus e 121 mortes em investigação. O número de casos confirmados passou de 3.400. Preocupação com o avanço do vírus nas comunidades, na favela da Rocinha, na Zona Sul, alerta máximo. O número de infectados aumentou de 6 para 34, isso em 5 dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos acompanhando também o estado de saúde do compositor Aldir Blanc. Ele está com suspeita de Covid-19, internado em estado grave no CTI de uma unidade pública no Leblon. E eu encerro com a história do seu Raimundo, desempregado. Ele passou a noite na porta de uma agência da Receita Federal para regularizar o CPF e receber o auxílio emergencial. Ele e centenas de pessoas, né? Ele deu um depoimento para a nossa equipe falando das dificuldades e depois disso várias pessoas foram até lá, veja só, para doar alimentos, doar o café da manhã dessa turma, né? E ele dividiu com todos ali na fila. São imagens emocionantes de solidariedade, que é o que você acabou de falar, né, Márcio? É o que tem que acontecer nesse momento, principalmente. É isso, Mariana, especialmente se a gente está enfrentando uma burocracia, sim, burocracia, porque ele poderia fazer isso de outra forma e não ter que se expor. Em primeiro lugar, numa fila com aglomeração para pegar a doença. E, em segundo lugar, demorar tanto para receber um dinheiro que ele tem direito, que o governo quer liberar, mas por causa da burocracia, esse dinheiro demora a sair para algumas pessoas. Muito obrigado, Mariana. De qualquer maneira, a solidariedade ajuda neste momento pessoas como esse senhor. Obrigado mesmo. A gente vai direto para as suas perguntas aqui no nosso telão do Pergunta Corona. A gente fica até chateado com um negócio desse, né? A pergunta da Beatriz. Quem tem laringite é grupo de risco? Não, a laringite não se enquadra na definição de grupo de risco. Porque não é um problema respiratório, Sim. né? E muitas vezes é um problema agudo, né? A pergunta do Carlos. Se a máscara ficar guardada por uma semana, está automaticamente sem vírus? Deve ser a máscara de pano que ele usou e guardou numa gaveta. Não, se ela já está contaminada, se em algum momento ela se contaminou, só você guardar, o vírus pode ficar algum tempo em superfícies materiais, então você não tem a garantia de que ela está sem o vírus. O ideal é você, se for uma máscara de pano que você vai usar em casa, você vai lavar. Se for uma máscara de não tecido, uma máscara cirúrgica, você vai descartar. E é tão fácil lavar uma máscara de pano, água e sabão, água sanitária, numa solução lá por 10 minutos, né? Sim. Pergunta do Glauco agora. Moro no primeiro andar de uma rua movimentada. Vi que as partículas do vírus podem flutuar. Devo manter a janela fechada? Há riscos de alguém espirrar lá na rua e contaminar a minha casa? Pelo contrário, essa pessoa tem que deixar a janela aberta e ventilar para poder eliminar o vírus do ambiente dentro do domicílio. Mas a pergunta específica dele, se a pessoa espirrou, ele mora no primeiro andar? Não, o vírus ele não fica suspenso por muito tempo. Normalmente, o comportamento é dele
cair. Isso, o aerossol, que seria o ficar suspenso e ficar por algumas horas, ele não está mostrado para o Covid. Sim. Por isso que a gente faz o contato de até 3 metros. Então, não tem risco de alguém espirrar e aquele vírus ser transmitido para alguém que está no primeiro andar. Boa, a não ser que a pessoa suba na escada e espirre lá dentro da casa dele, mas não vai ser o caso. Provável. Pouco provável. Pergunta do Magalhães. Mesmo não sendo obeso, tomo remédio para controlar meu colesterol, que é alto. Sou do grupo de risco ou não? Geralmente não. O problema é que a pessoa que tem o colesterol alto, às vezes também tem problema de pressão ou diabetes. A pressão alta ou diabetes, sim. Agora, o colesterol alto, ele sozinho não é um grupo de risco para forma grave. A pergunta do Vinícius é boa. Sou asmático. Como identificar se estou com uma crise de asma ou com um sintoma da Covid-19? O uso da bombinha pode mascarar os sintomas? Olha, a manifestação clínica da infecção da Covid-19 é uma síndrome gripal. Então, a pessoa teria febre e sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, falta de ar. Eu acho que para uma pessoa asmática tem que observar a falta de ar. Se a pessoa tiver uma falta de ar que ela não está tolerando e que não responde às medicações que ela usa de forma habitual, ela deve procurar um serviço médico. Quer dizer, se a bombinha não funcionar, aí que liga um sinal de alerta nele. Sim, porque a pessoa já usa a bombinha previamente. Então, o asmático, ele tem sim risco de evoluir de forma grave quando ele tem a infecção pelo coronavírus. Então, se a falta de ar está insuportável, a pessoa deve procurar um serviço médico. É por isso que se diz que o paciente de qualquer doença tem que continuar tomando os seus remédios, continuar os seus tratamentos normalmente, porque aí você evita o problema e se pintar um sintoma de Covid-19, aí sim liga a tal luz de alerta. Ir para um hospital sem ter o risco de estar com coronavírus, às vezes a pessoa pode se expor também. É a chance de ser contaminada no hospital. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com outras notícias, as suas perguntas neste nosso combate ao coronavírus. 11h19, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus, indo direto para o noticiário internacional. O mundo reage à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de suspender o financiamento à Organização Mundial da Saúde por um período de 1 a 3 meses. Só no ano passado, os Estados Unidos contribuíram com 553 milhões de dólares, o que coloca o país como a principal fonte de financiamento da OMS. A gente vai até Londres conversar sobre esse assunto com o correspondente Rodrigo Carvalho. Agora há pouco, né, Rodrigo? Bom dia para você. Teve uma primeira reação a essa decisão do Trump. De quem partiu? Salve, Márcio. Bom dia para você. Todo mundo aí no Brasil. Foi de um dos coordenadores da OMS no combate ao coronavírus. Ele disse que qualquer tipo de recriminação ao trabalho da organização deveria ser deixado de lado até que o vírus seja vencido. Falou também que quem tira dinheiro, e aí dando uma indireta bem direta para o presidente americano, quem tira dinheiro ou faz comentários sobre a OMS precisa entender que não se trata só da Organização Mundial da Saúde, mas de uma comunidade de saúde pública que está assumindo responsabilidades e se arriscando nessa crise. Logo mais, em entrevista coletiva, é esperado que o diretor-geral da OMS comente também essa decisão do governo americano. Outra reação importante foi da União Europeia, que condenou a decisão de Donald Trump, dizendo que lamenta profundamente uma postura como essa no momento em que é necessário somar esforços. Houve essa reação importante, em bloco, mas alguns países da União Europeia escolheram também se posicionar por conta própria. Foi o caso da Alemanha. O ministro das Relações Exteriores disse que apontar culpados a essa altura não adianta nada. Destaque também para a reação da China. O ministro das Relações Exteriores pediu que os Estados Unidos cumpram suas obrigações, que a situação é crítica ao redor do mundo e que a decisão de Donald Trump afeta vários países. Até o primeiro-ministro australiano, conservador, que tende a simpatizar com Donald Trump e concorda com algumas críticas do presidente americano à Organização Mundial da Saúde, destacou que a OMS tem feito trabalhos muito importantes, inclusive com o próprio governo da Austrália. Não está claro ainda se um país ou um grupo, alguns países, vão colocar mais dinheiro para tapar o buraco deixado pelos americanos, que, como o Márcio disse, repassavam 400 milhões de dólares por ano para a OMS.
Depois dos Estados Unidos, o país que mais repassa recursos para a Organização Mundial da Saúde é o Reino Unido. E mais cedo o governo britânico escolheu não criticar diretamente o governo americano. O porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson, Márcio, se limitou a dizer que o Reino Unido continuaria apoiando a OMS. A gente até entende você criticar uma organização, não tem problema nenhum, mesmo numa pandemia. Agora, tirar os fundos dessa organização no meio da pandemia, aí que é incompreensível. Rodrigo, muito obrigado. Nos Estados Unidos, o fundador da Microsoft, Bill Gates, que doou grande parte da sua fortuna a iniciativas voltadas para a saúde, foi um dos que criticaram esse anúncio do presidente Trump de suspender o financiamento à OMS. Analistas veem na decisão de Trump uma tentativa de desviar o foco dos próprios erros na gestão dessa epidemia, que já atingiu 600 mil americanos. O repórter Tiago Eltz está em Nova York e tem as informações porque Trump está em campanha e não disfarça que está usando até a ajuda financeira aos americanos durante a campanha eleitoral. Não é isso, Tiago? Bom dia para você. Oi, bom dia, Márcio. Bom dia a todos aí no Brasil. Pois é, o governo federal está socorrendo milhões, cerca de 150 milhões de americanos com dinheiro, né, por causa dos prejuízos causados pelo coronavírus. E cerca de 70 a 80 milhões dos americanos vão receber esse dinheiro com cheques que estão sendo enviados pelo correio. E aí o presidente Donald Trump resolveu botar o nome dele nesses cheques. É uma medida sem precedentes, né? Quando o Tesouro precisa enviar um cheque para algum cidadão aqui, como por exemplo na restituição do imposto de renda, é só a assinatura de um funcionário público que vai lá justamente para que não tenha um uso político desses cheques, né? Mas Trump decidiu agora botar o nome dele, isso vai atrasar um pouco o envio dos cheques, porque é preciso refazer o layout. E lembrando que a gente está no ano eleitoral, a gente tem a eleição para presidente ainda esse ano. Agora, muito tem se falado aqui sobre como e quando vai se fazer a reabertura da economia, né? E aí o diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, disse agora há pouco, numa entrevista, que 19 ou 20 estados americanos já estariam prontos para recomeçar uma abertura econômica agora no dia 1º de maio. Essa era uma data estudada e proposta pelo presidente Trump. Esses estados teriam sido pouco ou não atingidos pelo coronavírus, de acordo com o CDC, mas essa abertura tem que ser muito bem pensada, isso é um consenso, e tem um estudo da Escola de Saúde Pública da Harvard que mostra como isso precisa ser cuidadoso. Os pesquisadores disseram que sem uma vacina a gente pode continuar tendo ondas, picos do coronavírus, isso até 2025. Os pesquisadores disseram que sem a vacina a gente precisaria continuar tendo medidas restritivas de distanciamento social, que eles chamaram de intermitentes, né? Então você aperta as restrições ou afrouxa essas restrições dependendo de como o vírus vai evoluindo, e isso para evitar uma onda que, segundo os pesquisadores, poderia ainda ser maior do que essa primeira que a gente está vivendo agora. Então um confinamento só não é o suficiente sem uma vacina para interromper a propagação do vírus, de acordo com os pesquisadores. Isso vai na linha do que disse o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que ele descreveu agora um novo normal que a gente vai poder ter quando começar essa reabertura. Ele disse, por exemplo, que a gente vai poder ir num restaurante que a gente já conhecia e talvez encontrar só a metade das mesas, encontrar um garçom usando máscaras e luvas, um cardápio descartável que vai ser entregue e depois jogado fora. Então, o governador da Califórnia disse que a gente tem que estar preparado para um novo normal nesse período de reabertura por causa do coronavírus. Márcio. Um alerta importante, a gente está vivendo no meio de um maremoto, mas já tem que se preocupar com as próximas ondas que, infelizmente, deverão vir enquanto a gente não tem uma vacina, enquanto a gente não tem um remédio. A nossa vida vai mudar daqui para frente, a gente não sabe até quando e como. Tiago Eltz, muito obrigado mais uma vez, direto de Nova York com a gente. Do outro lado do mundo, o governo do Japão mudou o tom e fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Isso depois que uma projeção indicou que 400 mil japoneses poderiam morrer de Covid-19 caso providências urgentes não fossem tomadas. E a Coreia do Sul se tornou a primeira nação a realizar eleições durante a pandemia do coronavírus. A decisão de manter a votação surpreendeu o mundo. Outros países, como França e Reino Unido, decidiram adiar as eleições que estavam programadas para este ano. Lá na Coreia do Sul, 14 mil postos de votação ficaram abertos das 6 da manhã às 6 da tarde. Como medida de segurança, as pessoas tinham que usar máscara e manter a distância de 1 metro umas das outras. Também eram orientadas a higienizar as mãos e usar uma luva de plástico para votar.
Na entrada havia um rigoroso controle de temperatura dos sul-coreanos. Os que apresentassem temperatura acima do normal eram levados a cabines separadas. As eleições são para escolher os 300 parlamentares que vão compor a Assembleia Nacional pelos próximos 4 anos. O Partido Democrático do presidente Moon Jae-in disputa a maioria do parlamento com o Partido Futuro Unido da oposição. E é bom a gente lembrar que a Coreia do Sul agiu muito rapidamente no começo da pandemia, oferecendo um grande número de testes e isolando pacientes com sintomas. A disseminação do vírus parece estar sob controle por lá. Na última semana, por exemplo, menos de 50 casos foram reportados. Hoje o país registra 10.500 pessoas infectadas, com 222 mortes. De volta ao Brasil. Desde a semana passada, equipes de suporte avançado do SAMU, o Serviço Médico de Urgência em São Paulo, estão tendo que emitir declaração de óbito para as mortes por Covid-19 ocorridas fora dos hospitais. Nós entrevistamos um médico do SAMU que pediu para não ser identificado e ele relatou que a medida vai comprometer o serviço. Hoje, na cidade de São Paulo, há entre 10 e 12 ambulâncias de suporte avançado, quando o ideal seriam pelo menos 15, segundo esse médico. Uma vez que você chegou ao local do óbito, você precisa fazer um exame detalhado do corpo da vítima, fazer o preenchimento de uma autópsia verbal, que é um questionário grande, e fazer a preparação do corpo para que ele possa ser encaminhado para o enterro, né? E isso também leva tempo. No geral, nós temos demorado 2 horas para fazer cada declaração de óbito. Isso é impossível para o SAMU. Ou nós vamos atender os vivos, ou nós vamos atender os mortos. Não dá para fazer as duas coisas minimamente bem. Ainda segundo esse médico, o SAMU já enfrenta uma situação de sobrecarga do serviço por causa da epidemia. A demanda aumentou e vai aumentar muito mais, porque o número de casos de pacientes em casa que solicitam o SAMU já aumentou muito. Além disso, o SAMU está imbuído, né, da responsabilidade de fazer as transferências dos pacientes do AIMB, Pacaembu, para as UTIs da cidade de São Paulo. Né? E essas transferências são pacientes graves que precisam ser feitas por médicos. Então, o trabalho do SAMU já está sobrecarregado. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mas ainda não tivemos retorno. Eu pergunto a vocês, a gente sabe que o SAMU é um serviço de urgência para pegar pessoas que passam mal em casa. Se esses médicos tiverem que ir até um local onde houve um óbito, eles tiverem que registrar esse óbito, no que isso prende, atravanca esse serviço? O principal problema é que nós vamos tirar pessoas, profissionais, ambulâncias que deveriam estar atendendo pessoas vivas e que precisavam de assistência, para fazer a verificação de óbito. Numa situação normal, a pessoa que morre em casa, ela é levada para um serviço de verificação de óbito ou para o Instituto Médico Legal se a causa for violenta ou causa externa, acidente, enfim. Agora, com o coronavírus, sim, temos um problema, porque a pessoa que morre por coronavírus, o cadáver ele é uma fonte de infecção. Então, tem uma certa restrição para se fazer a autópsia do caso. Quer dizer, quando a gente bota o SAMU para ir na casa da pessoa, é para evitar que esse corpo seja levado para autópsia e arrisque infectar um médico na autópsia. Exatamente. A orientação era que esse profissional médico faria uma autópsia verbal, que é preencher um questionário e fazer exame para coronavírus para fazer o diagnóstico posteriormente. Mas o problema principal é tirar um profissional médico, uma ambulância com um médico da assistência. Hoje, todos os municípios do estado de São Paulo têm um déficit de serviço de urgência pré-hospitalar. E o município de São Paulo não é diferente. Como foi falado na entrevista, esse déficit existe. A Prefeitura de São Paulo, assim como todos os outros municípios, estão entrando nessa pandemia já com um problema estabelecido, já com déficit, já com falta de ambulâncias, falta de profissionais. E é sabido que, nos últimos anos, o tempo de atendimento do SAMU vem aumentando porque o número de ambulâncias é insuficiente. Nessa situação, com a pandemia, vai aumentar a demanda e vai aumentar a necessidade desses profissionais. E temos vários problemas aí que são situações novas que a epidemia está trazendo.
Primeiro que são profissionais de saúde que também poderão adoecer. E aí esse déficit de ambulância poderá aumentar. Vai ser pior ainda. Agora, mas só para ficar claro, o SAMU não vai resgatar esse corpo e levar para um necrotério, para um cemitério, não. Isso não é papel do SAMU. O SAMU não fará isso. O SAMU vai só verificar o óbito. Só que esse procedimento, conforme as informações que o Sindicato dos Médicos de São Paulo levantou, tem demorado, em média, 3 horas. São 3 horas que uma equipe de resgate dedica para atender uma ocorrência de óbito e deixa de atender uma ocorrência de pessoas que estariam vivas. O problema também é que o colapso que temos no horizonte para o sistema de saúde também vai afetar o SAMU. Temos imagens na Itália de ambulâncias que ficavam presas no estacionamento dos hospitais com pacientes recebendo suporte de oxigênio ou ventilação mecânica na ambulância porque não tinha vaga no hospital. Isso poderá acontecer aqui no Brasil. Então, se isso acontecer, o colapso do sistema de saúde vai afetar o SAMU também e vai vir em seguida o colapso do sistema funerário. Como a gente viu, por exemplo, no Equador. Essa é uma situação muito séria que o poder público precisa resolver. Qualquer discussão de verificação de óbito envolvendo o SAMU deve ser antecipada pela reestruturação do serviço médico de urgência pré-hospitalar, porque senão pessoas vão ficar desassistidas. Inclusive, temos denúncias de pessoas que foram atendidas por uma ambulância comum, sem médico, porque todas as ambulâncias estavam em campo fazendo verificação de óbito. Desculpe, eu quase cortei o senhor, é isso. É uma pandemia, uma epidemia, expõe as nossas mazelas, seja a falta de respirador, a possibilidade de uma falta de máscaras ou a falta de ambulâncias nesse caso específico. Perfeito. Vamos aqui para o telão para ver as suas perguntas, responder outras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Doutor Renato, César pergunta, quem tem problemas hepáticos como hepatite crônica, cirrose, é considerado grupo de risco? Então, a hepatite aguda não, mas a hepatite crônica e a cirrose é uma doença que muda a circulação do organismo. E mudando a circulação do organismo, ela é considerada uma doença de risco. A Maria Verônica pergunta, entregadores de delivery não deveriam usar máscaras e luvas? Eu acho que luva é até exagero, mas a máscara não seria importante para dar uma certa servir de barreira para ele ali naquele momento? É uma opção. Como eu disse anteriormente, é questionável a efetividade disso na proteção, mas, por exemplo, evita que a pessoa seja fonte de infecção. Se ele estiver doente, ele estiver usando. A máscara é uma boa barreira. Pode ser uma barreira. E mesmo acho que num lugar lotado, como um ônibus, num metrô, quando a gente coloca a máscara, tendo os devidos cuidados, lembrando de manter a higiene, a máscara também serve como uma pequena barreira ali. Pode servir como barreira, mas o problema são máscaras caseiras. As máscaras caseiras, nós não temos qualquer tipo de garantia de que ela vai servir como uma barreira adequada. E o outro problema é que as pessoas muitas vezes não sabem usar as máscaras e por conta da máscara leva muito a mão ao rosto. Isso acaba sendo um problema que aumenta a infecção, o risco de infecção. É que chegam muitas perguntas aqui sobre máscara e o ministro Mandetta falou, temos que lutar com tudo que nós temos à mão. E repito, a OMS falou que num lugar com muita gente, onde é difícil acesso à higiene, a máscara não deixa de ser uma ajuda. Mas eu entendo, a preocupação, em primeiro lugar, lavar bem as mãos, manter o isolamento, evitar aglomeração. Mas eu acho que uma máscara não atrapalha também. Não atrapalharia, mas enfim... eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado para não utilizar a máscara como a única proteção e sair na rua tranquilamente. Claro. O certo é ficar em casa. Claro, a consciência no geral, lógico. A Andressa, minha bebê está na fase de colocar bastante a mão na boca. Precisa higienizar as mãos dela o tempo todo? A Andressa do Espírito Santo. Porque a gente tem que lembrar primeiro que se o bebê está no berço e ela tem contato ali praticamente com ninguém, assim, aquele berço não está contaminado. E a gente não quer que as pessoas entrem em contato físico o máximo possível com aquele bebê para não contaminá-lo. Se ela está no berço, a gente não vai higienizar as mãos. Se ela colocou mão no chão, em outras pessoas que podem estar contaminadas, aí sim a gente higieniza. A pergunta da Carolina. Fiquei com febre domingo e segunda, com muita dor nas juntas. Tomei dipirona. Hoje amanheci sem dor e febre. Tenho que ir ao hospital? Se esses forem os únicos sinais e sintomas que a pessoa tem, não precisa ir ao hospital porque não há qualquer sinal de gravidade. Pois é, vamos repetir, o que leva a pessoa para o hospital se ela desconfia de Covid-19? Quais são os sintomas mais preponderantes? Olha, o mais importante é olhar a falta de ar. Se a pessoa tiver com uma falta de ar intensa, ela deve sim procurar um serviço de saúde. Agora, se ela tiver apenas com sintomas leves
e ela puder ficar em casa, é melhor que ela não vá para o hospital. A pergunta da Carol: espirro é sintoma? Então, eu quero emendar com a pergunta anterior. Claro. Que eu acho que é muito importante. A Covid-19 não é a única doença que as pessoas podem ter. Então, dor nas juntas, para mim, é dengue. Pode ser qualquer outra coisa. Se a pessoa tem febre, dor nas costas, está doendo para urinar, pode ser uma infecção urinária, tem que procurar o hospital. Então, nós estamos falando de quando procurar o hospital na suspeita de Covid. Da mesma forma, por isso que eu peguei o gancho do espirro. Uma pessoa que tem uma rinite alérgica, uma alergia, ela vai espirrar naturalmente. Então, ela tem que conhecer, eu já espirro, estou espirrando o mesmo tanto que sempre, está mais frio, aqui no Sudeste agora está um pouco mais frio, vou espirrar mais. Isso não é motivo para ir para o hospital. Estou espirrando, tenho febre, tenho falta de ar, aí eu vou para o hospital. Eu, como alérgico, tenho sintoma de Covid todo dia. A garganta, o nariz fechado, sempre. É saber diferenciar e principalmente saber os sintomas mais pesados que te levam ou não para o hospital. Mas na questão do espirro, quando está de máscara, até para provocar o doutor Éder mais uma vez, você está de máscara? Ah, estou protegido. Não, continua espirrando no braço, continua tendo a etiqueta respiratória. A máscara não vai fazer você invencível, nem não passar a doença para ninguém. Tenha os cuidados e com os sintomas, se isole. Não use a máscara, se isole. Mas se tiver que sair, coloque uma máscara e boa sorte. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o combate ao coronavírus. Até já. Horas e 42 minutos, quase 43 minutos, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. No Rio de Janeiro, autoridades estão de olho nas farmácias e drogarias que oferecem testes de Covid-19. Por enquanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou os testes apenas para uso em laboratórios e hospitais feitos por profissionais de saúde. Sobre isso, a gente conversa pela internet com a Tânia Moulso. Ela é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio, que tem recebido muitas denúncias de venda irregular desses testes. Tânia, bom dia. É claro que o perigo de um teste desse, a gente já conversou aqui na mesa com nossos médicos, é um falso negativo, é uma bomba, um falso negativo. Mas por que essas farmácias conseguem ter acesso a esses testes e botar para vender? Bom dia, Márcio. Bom dia. Bem, nós recebemos denúncias, de vários locais que estavam comercializando os kits. Então, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, nós fomos até esses locais, mas nós não detectamos venda dos kits, apesar de termos recebido fotos, inclusive, com até o preço do teste disponível para as pessoas. Mas nós não encontramos as pessoas... as farmácias vendendo esses kits. Ontem o ministro Mandetta, na entrevista coletiva em Brasília, disse que as farmácias poderão vender testes até desde que aprovados pela Anvisa, desde que passem por um controle de qualidade, digamos assim. A senhora acha que isso é viável? Isso pode vir a acontecer? Ou realmente temos que deixar os testes só para hospitais e clínicas para que sejam feitos nesses locais apenas? Não, eu concordo, sabe? É a opinião de outros regionais também. Nós temos uma rede de farmácias muito grande no Brasil. Nós temos profissionais farmacêuticos capacitados para a realização do teste. Só que nós não temos um respaldo legal ainda da Anvisa para estarmos realizando esses testes. A resolução da Anvisa é de 2009 e, por essa resolução, somente a glicemia capilar é possível ser realizada. Então, primeiro, nós precisamos que o Ministério da Saúde, principalmente a Anvisa, autorize as farmácias e drogarias a realizar esse teste, as vigilâncias sanitárias autorizem em cada estado a realização dos testes. E nós precisamos construir juntos com o Ministério da Saúde os protocolos de atendimento para esses pacientes. Porque, como vocês já disseram aí, existem vários tipos de testes, Existe o padrão ouro, que é o PCR, esse, obviamente, será feito em locais credenciados, mas existem os testes rápidos, que, apesar de não terem uma sensibilidade,
boa como a gente espera, né? Que é aquela capacidade daquele teste de identificar as pessoas que têm a doença, é preferível a gente ter esses testes nas farmácias com o protocolo definido. Então, com o protocolo clínico, o farmacêutico fazendo uma anamnese farmacêutica, né? E essas pessoas sendo direcionadas para os locais, podendo, assim, contribuir com a vigilância epidemiológica, né? Eu creio que é uma oportunidade. Até para a gente saber quantos casos realmente nós temos ou não no país, chegar a um número mais preciso. Tânia Mousso, do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até porque também fazer esse teste, você tem que fazer no tempo correto, nesse teste rápido tem que ser num período mais ou menos preciso ali para ver se pega a doença antes ou depois. É muito complicado isso. Eu tenho 3 preocupações. Apesar de achar muito boa a medida em termos de democratização e a facilidade ao acesso, eu vejo 3 grandes problemas aqui. O primeiro é o problema técnico da pessoa fazer ou coletando errado ou no dia errado, que vai dar o falso negativo. E isso é um problema sério, porque aquela pessoa vai sair transmitindo achando que não é positiva. A segunda coisa são aquelas farmácias que não têm o farmacêutico, que tem só o balconista. Né, que isso ainda ocorre no Brasil, isso é um problema que aí vai ter um profissional que não está capacitado para isso. A terceira coisa é a área física da farmácia, que hoje muitas delas misturam a área de mercado, elas são muito aglomeradas, quer dizer, você vai ter as pessoas comprando remédio, o hipertenso comprando remédio, o cardiopata comprando remédio e ao mesmo lado uma fila de pessoas para fazer um exame para a Covid. Eu tenho medo que, por falta de área física, você aumente a transmissão. Ainda mais essa. A gente entende a ansiedade, a angústia das pessoas, mas se quer se testar realmente, procure um hospital, procure uma clínica, claro, mantendo o isolamento, se você realmente precisar fazer isso ou não. Não sair de casa à torta e à direita para procurar um teste que o risco de contaminação é muito grande. A gente vai direto para o nosso telão para voltar lá para a redação do G1, porque todo dia a Clara Velasco nos traz o fato ou fake, mostrando o que é verdade, o que é mentira, que está circulando pela internet. O que você tem hoje para a gente, Clara? Bom dia para você, querida. Bom dia, Márcio. Márcio, eu começo com 2 histórias que são bem parecidas, mas em 2 locais bem diferentes do mundo. A primeira delas é em São Paulo, são 2 vídeos que mostram policiais batendo em pessoas nas ruas, e aí a legenda fala que essas pessoas estavam descumprindo o isolamento social. Já na outra história, é um vídeo também que mostra pessoas sendo presas por policiais nas ruas. A legenda fala que isso aconteceu na Turquia e que é assim que o governo turco trata as pessoas que estão saindo de casa. Mas, gente, nenhuma dessas histórias é verdadeira, elas são fake. No caso de São Paulo, os vídeos foram gravados antes do decreto da quarentena, ou seja, não tem nada a ver com a pandemia do coronavírus. Em um deles, a polícia foi acionada porque um homem estava ameaçando pessoas nas ruas e no outro porque o homem agrediu a companheira. Já no caso da Turquia, o vídeo é antigo e ele nem foi gravado lá, e sim no Azerbaijão, durante uma ação policial em um comício. Para fechar, outro vídeo que está bombando. Esse foi gravado em Campinas por uma mulher que fala que está na frente do hospital de campanha da Unicamp e que ninguém está sendo atendido por lá. Ela diz que isso prova como a crise do coronavírus não existe e como tudo é manipulação da mídia. Gente, eu nem preciso falar que isso não é verdade, né? A Unicamp nem tem hospital de campanha. O que aparece nesse vídeo são as tendas de triagem do Hospital das Clínicas da Universidade. A Unicamp fala que desde o início desse mês, mais de 230 pessoas já foram atendidas nesse local e que a demanda é flutuante, ou seja, tem dia que tem mais gente, tem dia que tem menos gente aguardando atendimento. E vale a gente lembrar que a crise do coronavírus não é fake, não, é fato, não é, Márcio? É verdade, Clara, e principalmente, é sempre bom a gente repetir, não compartilhem vídeos se a gente não sabe a origem, se a gente não tem certeza de que realmente são verdadeiros ou não. É um desserviço que a gente faz sem querer, mandando um vídeo, que engraçadinho isso aqui, olha que cena impressionante. E é uma informação falsa que pode estar circulando. Então, quando a gente faz essa disseminação dessa informação falsa, eu diria que é tão grave quanto disseminar o vírus, porque a desinformação é um perigo nesse momento. Clara, muito obrigado pela sua participação, como sempre, no nosso programa. Até a próxima. Continua no telão, porque agora quem vai aparecer aqui é a nossa querida Maria Júlia Coutinho com os destaques do Jornal Hoje, como sempre. Maju, bom dia.
Oi, Márcio, bom dia para você e para todos que nos assistem. Márcio, uma notícia que acabou de sair, o mundo todo superou a marca de 2 milhões de infectados e um número impressionante, 128 mil mortos. Lembrando, né, Márcio, que no dia lá 2 de abril que a gente bateu a marca de 1 milhão de infectados, né? Uma marca muito triste neste momento. Você vê como o crescimento é rápido, né? A gente demora a chegar numa primeira data marcante e quando a gente vai vendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, vai muito mais rápido, né? Daí a importância do isolamento que a gente sempre fala aqui. A gente está de olho, né, por falar em isolamento, no desrespeito às regras de distanciamento, isolamento, em cenas como essas, olha, registradas hoje no interior de Pernambuco. Olha o tanto de gente aglomerada nesta feira livre, Márcio Gomes. O comércio não essencial está proibido no estado inteiro, mas tem comerciante dando um jeitinho errado para continuar funcionando, meia porta aberta. Olha só a esperteza. Não pode, né, minha gente, fazer isso. E, Márcio, os casos do novo coronavírus aumentaram bastante lá em Pernambuco. No Rio de Janeiro, a fiscalização vai ser intensificada pelo alto. A prefeitura vai usar um drone com alto-falante para conferir aí as denúncias do Disque Aglomeração. Atenção! A Prefeitura do Rio pede que todos evitem aglomerações. Elas facilitam o contágio do novo coronavírus. Por favor, respeitem o distanciamento social. Protejam a sua saúde e a das outras pessoas. É isso, Márcio, novo normal, né? Todo mundo se adaptando e hoje tem a primeira sessão do Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Na pauta, as ações que questionam medidas do governo federal no enfrentamento da Covid-19. Nós vamos falar também das medidas para a economia, além do pagamento, né, do auxílio emergencial de R$ 600, importantíssimo. Foi para o Senado a medida provisória que estimula a contratação de jovens de 18 a 29 anos. A Câmara fez mudanças no texto e as empresas vão ter que recolher 8% ao FGTS. Bom, é isso. Eu espero você e todo mundo no JH, Márcio. Com certeza, Major, muito obrigado. E sobre as questões de Supremo, Câmara, Senado, que essas decisões pela internet sejam rápidas, pela internet ou presenciais, que decisões sejam tomadas rapidamente para que as pessoas tenham acesso a serviços, a benefícios no meio dessa crise. A pressa é muito grande. É hora de desburocratizar, né, Márcio? É isso. Você falou isso muito bem no programa, tem cobrado isso. É hora de a gente tirar alguns entraves do caminho e tocar esse bonde aí, que a gente está numa situação de crise. É isso, querida Maju. Muito obrigado. Todo mundo ligado depois dos jornais locais no Jornal Hoje. Até a próxima, querida. Até a próxima. Uma dúvida que sempre aparece aqui no nosso programa é o seguinte: o que fazer se um dente começa a doer nesse período de isolamento social? O diretor do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo explica pra gente. Nesse momento da Covid-19, você pode ter uma dúvida. Surgiu uma dor num dente, e aí, o que eu faço? Nesse momento, no caso de uma dor, de um dente que quebrou, uma situação em que você esteja tendo a necessidade de receber o tratamento de um dentista, ele está à sua disposição para te receber. Agora, se for um atendimento de rotina, algum tipo de procedimento que possa ser feito posteriormente, nesse momento não está sendo recomendada a realização desse tipo de atendimento. Que cuidados que a gente tem que ter quando procura um dentista nos dias de hoje? Primeiro, a gente sempre deve ir para o consultório sozinho e, por outro lado, também observar se o profissional está devidamente vestido com máscaras, gorros, luvas. Por quê? Porque é muito importante nesse momento a preservação da saúde. E outra informação importante para você: se por acaso você tiver com algum sintoma da Covid-19 ou tiver familiares ou pessoas próximas que tenham esse tipo de sintoma, antes de procurar o atendimento odontológico, informe o seu dentista, porque aí ele poderá ver se é o melhor momento de te atender ou não. É isso, é o que a gente fala, os tratamentos precisam continuar. Na medida do possível, numa emergência, os tratamentos precisam continuar. Remédios precisam continuar sendo tomados. As orientações do seu médico precisam ser cumpridas por você, paciente. Aqui no nosso telão, as perguntas que continuam chegando. A Adriana pergunta, doutor Éder, as pessoas assintomáticas também têm danos no pulmão? Existe algum dano para a saúde do indivíduo caso a doença esteja sendo silenciosa? Não há qualquer prejuízo. Normalmente as pessoas que manifestam sintomas graves, a forma grave da doença, que poderão ter algum risco.
A pergunta da Renata: os lenços umedecidos específicos para limpeza são eficientes para limpar volantes, chaves, outras superfícies? A própria água e sabão tem uma eliminação de vírus que é muito grande. Agora, numa época de epidemia, a gente tem preferido recomendar a desinfecção, especialmente com álcool a 70%, que seria mais apropriado. É que esses paninhos são muito práticos, né? São. Nem sempre a gente tem acesso a água e sabão, Sim, assim. Com certeza eles ajudam bastante. A gente tem sido mais rigoroso em termos de exagero mesmo pela epidemia, mas que os paninhos ajudam bastante, ajudam. Não, mas eu entendo, água e sabão, fundamental, funciona. Pergunta do Tiago: num prédio, deixar apenas um elevador funcionando seria uma medida para reduzir o contágio? Olha, acho que é só para economizar energia, porque o contágio não tem porquê. As pessoas vão continuar circulando do mesmo jeito. E vai lotar mais o elevador. E vai lotar mais o elevador, exatamente. Entendi. Do Igor. É recomendável o uso de inaladores para quem tem suspeita de Covid-19 e sente falta de ar? O problema dos inaladores, se a pessoa já usa na rotina, a gente prefere que ela continue utilizando. Só que os inaladores, eles vão gerar partículas pequenas que podem aumentar a transmissão. Se a pessoa, por exemplo, tem uma asma e puder usar o spray, nesse momento a gente prefere o spray ao inalador. Mas se não tiver jeito, a saúde da pessoa está em primeiro lugar. A pergunta da Fabiana: é verdade que o tapete na porta de entrada do ambiente é um grande vetor para o vírus? Olha, na verdade o tapete na entrada ele serve para as pessoas deixar o seu sapato lá, porque o sapato traz muita sujidade da rua, mas acredito que o tapete por si só não seria... O senhor defende que tire o sapato quando chegar em casa, Sim, então? Em qualquer situação, independente da pandemia. Tendo pandemia ou não. E limpar o sapato também, doutor Renato? Sim, limpar o sapato, porque ele está cheio de sujidade, é que a gente vai lembrar que tem outras coisas mais importantes, são parasitas, tem uma série de outras coisas que transmitem muito mais pelo sapato do que o Covid. E o tapete aí não tem nenhuma interferência para a gente. A Denise faz uma pergunta: o nosso hábito de banhos diários dificulta a propagação do vírus ou é irrelevante? Olha, sempre que a pessoa, para profissional de saúde, é recomendado chegar em casa e tomar um banho. Mas eu não sei se isso daí alteraria a transmissão do vírus. Na verdade, se você teve contato com outras pessoas, eventualmente você teve muito contato de pele com locais contaminados, ajuda bastante. Se você deu uma saída, não encostou em nada, o banho não vai ser tão importante. Mas ainda assim, um banho diário, banho é bom. Não tenha dúvida que do ponto de vista de higiene ele é essencial. Sem dúvida. Tem a pergunta da Rafaela aqui: água tônica previne coronavírus? De forma alguma. Ela tem, na verdade, a tradição água tônica de quinino, que é uma droga que deu origem a um dos medicamentos que a gente usa na prevenção ou tratamento, mas a quantidade que tem ali de substância é tão baixa que não faz qualquer efeito. Vai beber à vontade. Cat, quem usa marca-passo entra no grupo de risco? Normalmente, marca-passo está associado à cardiopatia, problema do coração. Então, existe um grande risco dessa pessoa evoluir com uma forma grave da doença. O Ricardo tem uma pergunta aqui, enfim, todas as perguntas merecem ser feitas. Os pelos que temos no nariz ajudam a proteger do coronavírus? A gente sabe que esses pelinhos no nariz servem para filtrar o ar que entra no nosso pulmão, que vai chegar no pulmão. Sim. Mas segura o coronavírus? Não, na verdade, ele segura grandes partículas de poeira para não chegarem no pulmão. Com relação ao coronavírus, a gente tem que lembrar que ele pode entrar no pulmão, mas ele também pode entrar no nariz. Pelo nariz. Então, tanto faz ter ou não ter pelos no nariz. O João Gerson faz uma pergunta que muita gente faz e a gente sempre repete aqui. Sou transplantado de fígado e rim há 2 anos. Tem que ter algum outro cuidado especial? Ele é de grupo de risco. Pessoa que teve transplante de órgão sólido, ela está no grupo de risco e a principal recomendação é ficar em casa e higienizar sempre as mãos. Dr. Éder, Dr. Renato Greenbaum, Éder Gatti, infectologistas, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no nosso programa. Foi muito bom. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate ao coronavírus no Globoplay. Agora você assiste às notícias do seu estado e logo depois tem o Jornal Hoje. Boa tarde e não se esqueça, lave bem as mãos e fique em casa.